assim como outras noites, aleluia, através dos estudos da palavra aqui em cima desse altar, Deus vai continuar falando conosco, amém? Glória a Deus. Para mim é motivo de muita alegria poder contribuir, aleluia, para o reino e fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer, que é ir de pregar o evangelho, amém? Glória a Deus. Como foi dito aqui pelo nosso pastor, pelo nosso dirigente, estamos iniciando aí mais um trimestre, aleluia, tudo novo, né, irmão? Ano novo, aleluia, lição nova, e essa lição eu creio que Deus vai falar conosco através dos estudos que estão em nossas mãos, amém? Já está ali no telão, aleluia, a nossa lição desse trimestre, que tem como tema heresias e modismo, combatendo os erros doutrinários. Já o tema da nossa lição desse trimestre já fala conosco, que vai ser uma guerra, vai ser uma batalha, vai ser pelejas, mas nós estamos aqui como soldados, aleluia, de Cristo, para levar a verdade, amém? A nossa lição, o nosso estudo, na verdade, desse trimestre, tem 13 lições. Eu coloquei ali o nosso sumário, para nós só falarmos um pouco do que vai ser ministrado através desse trimestre. A nossa primeira lição, que é a lição que nós vamos estudar hoje, tem o título A Sutileza de Satanás nos Fins dos Tempos. A segunda lição, o islamismo. Terceira lição, o mormonismo. Quarta lição, a reencarnação. A quinta lição, as testemunhas de Jeová. A sexta lição, a mariolatria. A sétima lição, as seitas orientais. A oitava, a regressão psicológica. A nona, o cristianismo judaizante. A 10ª lição que nós vamos estudar, a teologia da prosperidade. 11 lição, o triunfalismo. 12 lição, a superstição religiosa. E a última lição, o discernimento do crente. Irmãos, isso aqui é de mera importância para os cristãos, aleluia, que estão na presença do nosso Deus. Então, eu já quero fazer um convite aos irmãos que não falte durante esse trimestre, que eu creio que Deus, através dos seus profetas, porque há profetas ainda na terra, que prega, que profetiza a palavra de Deus, e através desses estudos, aleluia, Deus irá falar, amém? Quem crê que Deus vai falar através desses estudos? Então não perca, venha para a escola bíblica para todos, amém? Lição 1, a sutileza de Satanás no fim dos tempos, aleluia. Está ali o nosso texto áureo, que nós vamos ler também, texto áureo e a verdade prática, está junto nesse slide. Texto áureo foi lido aqui pelo nosso pastor Wanderson, diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Eu quero só trazer aqui, para nós ficarmos mais, aleluia, para nós sabermos o que significa sutileza para os nossos irmãos, e nós vamos estar falando dessa palavra ao decorrer da lição. Sutileza refere-se a formas discretas, astutas ou enganos, especialmente ligadas ao uso de palavras, pensamentos ocultos
ou intenções do coração. Essa palavra no grego, ela significa astúcia, esperteza, sutileza maliciosa, engano calculado. Olha só, irmãos, aleluia, o que essa palavra sutileza, aleluia, vem nos ensinar. Apenas essa palavra. Então nós podemos ver aqui no finalzinho que essa palavra significa engano calculado. Então nós já podemos ver que nós iremos pelejar contra astúcias, contra esperteza, sutileza maliciosa, né? Então nosso adversário tem todo, aleluia, essas características que pode usar contra nós. Como foi dito aqui pelo pastor Wanderson também, pastor Sanzo respondeu a pergunta: com que é que nós podemos afrontar, podemos pelejar e combater essas sutilezas do adversário da igreja? Verdade prática diz assim: firmes na palavra, podemos desmascarar as sutilezas e os ataques de Satanás contra a igreja de Cristo. Então, irmãos, já aqui no início, na nossa verdade prática, já tem uma resposta concreta para os crentes, aleluia, dessa era, para a igreja desse tempo, para a igreja que ainda tem a sua esperança em Cristo. Combatemos essas heresias, combatemos essas espertezas, combatemos esse engano através da palavra de Deus. E eu creio que através da palavra que está sendo ministrada nesta noite, aqui neste lugar, muitos, aleluia, ataques do inferno contra famílias, contra a tua vida, contra a tua parentela, irá ser desmontada, porque a palavra de Deus ainda tem poder, ainda tem autoridade, ainda tem, aleluia, fogo do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então, combatemos tudo isso com a palavra de Deus. Passando mais um slide, é a nossa leitura bíblica, que foi lida aqui pelo diácono Danilo. Nós não vamos estar lendo, vamos passar por mais um. Aleluia. A nossa palavra-chave, tradição humana, que significa crença em um corpo de tradição lendária, que pela sua antiguidade era merecedora de crédito e anuência. Passando mais um slide, vamos já entrar na nossa introdução, para nós ganharmos tempo. Diz assim a nossa introdução: desde os tempos bíblicos, Satanás vem usando os seus agentes a fim de levar o povo de Deus a desacreditar na Bíblia, na divindade e na obra redentora de Cristo. Temos de estar devidamente preparados para detectar e desmascarar suas sutilezas. Sem dúvida, esse é um dos maiores desafios da igreja de Cristo nesses últimos dias. Então, aqui na nossa introdução, nós já podemos ver que desde os tempos bíblicos, desde os nossos antepassados, aleluia, dos nossos irmãos que pregavam e falavam desse Deus, Satanás vem usando os seus agentes. Olha, irmãos, que interessante. Então podemos ver que Deus, ele levanta também agentes para pregar, para falar, para anunciar o evangelho, para anunciar a verdade, mas o inimigo também, ele tem agentes, ele levanta agentes para quê? Para distorcer, para quê? Para desfazer com que
a igreja, aqueles que crê na palavra que é pregada por esses homens levantados por Deus, para desacreditar na palavra de Deus. É o que está escrito. Aleluia. Os seus agentes, Satanás levanta seus agentes para fazer com que nós desacreditamos, para que nós venhamos deixar de confiar em quê? Na divindade do Deus Altíssimo, para, aleluia, nós deixar de acreditar na obra redentora de Cristo no Calvário, aleluia. Então Satanás, ele envia os seus agentes, aleluia, e isso não é lá para o mundão não, irmãos. Satanás envia os seus agentes, é para dentro da igreja, aleluia, para desviar para desviar você, que crê e acredita que o nosso Cristo é o Deus que salva, aleluia. Ele envia para nós, irmãos, e a igreja, aleluia, como foi dito na nossa verdade prática, aleluia, tem que estar alicerçada na palavra de Deus, para combater ou perceber, aleluia, aquilo que não vem do Espírito Santo, aquilo que não vem do coração de Deus, aleluia. Por isso aqui, a nossa introdução diz, temos que estar devidamente preparados para detectar e desmascarar suas sutilezas. Satanás, irmãos, ele não vem como antigamente, ele vinha para fazer medo, para amedrontar, aleluia. Não, hoje ele vem com as suas sutilezas, escondido, aleluia. Às vezes nós não percebemos, aleluia. Por isso que nós temos que estar capacitados para perceber, aleluia, as sutilezas do nosso adversário, amém? Glória a Deus. Vamos entrar no nosso primeiro tópico, aleluia. O nosso primeiro tópico tem o tema, os ardis de Satanás. O que significa ardis? Diz assim, ardis de Satanás não são ataques evidentes, olha só, mas enganos sutis, bem elaborados e progressivos, combatidos apenas com discernimento espiritual e firmeza da verdade de Cristo. Olha só, irmãos, o que significa ardis? São ataques evidentes, mais enganosos, sutis, bem elaborado e progressivo. Podemos ver que só essa palavra aqui já nos ensina esse ardis do nosso adversário. Ele planeja, ele projeta, aleluia. Enquanto você dorme, enquanto você está descansando, Satanás, como ele é um espírito, ele fica projetando, fica armando ciladas, fica fazendo, aleluia, os seus ardis, para quê? Para parar-nos, aleluia. Mas o meu coração se alegrou lendo e estudando essa lição, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, aleluia, Satanás trabalha de um lado, mas a Bíblia diz que ao nosso redor, aleluia, os anjos do Senhor estão nos livrando, nos protegendo, nos dando livramento, aleluia, de todos os ardis do nosso adversário. Então, irmãos, você que vive na palavra, anda na palavra, confia em Deus e crê nesse Jesus que morreu no Calvário, aleluia, você pode andar de cabeça erguida, você pode colocar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilamente, porque o nosso Deus é um Deus que livra o seu povo, amém? Primeiro subtópico diz assim, seus disfarces. Desde a fundação da igreja, os falsos mestres vêm disfarçando-se entre os filhos de Deus para disseminar suas heresias. Jesus diz que
Os mestres do erro se apresentam vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A Bíblia classifica os tais como os falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, identificando-os como agentes de Satanás que se transfiguram em ministro de justiça. Devemos, por isso, acautelar-nos deles. Irmãos, isso é para os nossos dias, mas vem de muito tempos atrás, desde quando a igreja foi fundada. Nós podemos ver, se nós pegar as epístolas do apóstolo Paulo, de João, aleluia, os nossos irmãos que escreveram e pregavam a palavra de Deus logo no início da igreja primitiva, nós vamos ver ele combatendo as heresias, combatendo esses falsos profetas, falsos doutores, falsos apóstolos, falsos obreiros que entram para quê? Para destruir, para fazer contenda, para fazer disseminação dentro da igreja, para dividir a igreja. Mas nós podemos ver que desde a antiguidade, podemos ver que desde o princípio, aleluia, tem isso. E podemos ver também que nos nossos dias isso se alastrou, entrou com força dentro das igrejas. Podemos ver muitas igrejas que se dizem igrejas, que estão todas corrompidas com esses atos, com esses homens que estão fazendo coisas terríveis. Olha só o que ele diz: a Bíblia classifica os tais como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, identificando-os como agente de Satanás que se transfiguram em ministro da justiça. 2 Coríntios 11, versículo 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E, verso 14, e não é maravilha, porque o propósito de Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça, a fim dos quais será conformes as suas obras. Então nós podemos ver, irmãos, que a Bíblia já vem nos alertar, já vem nos ensinar, nos mostrar, através desses homens que escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, que o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para enganar. Imagine os seus agentes, imagine aqueles que foram levantados por ele no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus, no meio da casa dos santos, daqueles que acreditam na palavra, daqueles que acreditam na ressurreição do nosso Cristo, aleluia. Mas há uma igreja, irmãos, que não se rende, há uma igreja que tem discernimento, há uma igreja que não se entrega às vãs heresias, e essa igreja é a igreja de Cristo, que está alicerçado na palavra de Deus. Irmãos, é muito importante nós estarmos como, aleluia, a Bíblia vem nos ensinar que temos que estar dia e noite meditando na palavra, ouvindo a palavra, estudando a palavra, para que nós não venhamos cair, aleluia, nas astutas ciladas do diabo. E o apóstolo Paulo, irmão, nós podemos ver que aqui em 2 Coríntios ele diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministro de justiça. Então Paulo estava ali combatendo, ensinando aos coríntios, aleluia,
que no meio do arraial dos santos, iria sim se levantar, iria sim vir homens ou falsos apóstolos para fazer mudar o pensamento daquilo que Paulo ensinava para a igreja, que Paulo anunciava a verdade. Atos, no capítulo 20, o verso 29, só para nós entendermos um pouco o que Paulo pregava, diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha só, irmão, quem tem verdadeiro discernimento de Cristo, quem aprendeu na escola de Cristo, entende, aleluia, a sua caminhada, entende, aleluia, aquilo que sobreviria à igreja. Continuando, que não perdoará o rebanho. Olha só, verso 30 de Atos 20. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha só, irmão, aqui também Paulo está trazendo duas versões desses agentes. Uma versão é que viriam para dentro da igreja, que viriam lá de fora, vestido de ovelha, mas eram verdadeiros lobos cruéis, que não iria perdoar, aleluia. E a outra versão é que se levantariam do meio dos próprios obreiros, do meio da própria igreja. Isso significa que muitos, aleluia, que aceitaram, que muitos que outrora viviam um evangelho pleno, que falavam a verdade, aleluia, iriam se levantar para fazer coisas terríveis, aleluia, para fazerem, aleluia, discursos que não convinham com que o apóstolo Paulo recebera do nosso Senhor Jesus Cristo e ensinou para aqueles que ouviam, aleluia. Então, são duas versões, uns viriam de fora e outros iriam se levantar do meio dos próprios crentes, aleluia. Então, irmãos, isso é algo muito importante para nós nesses últimos dias. Podemos ver que nos últimos dias, nos dias que vivemos, muitos estão apostatando. Isso é apostasia. Muitos que falavam do amor de Deus, muitos que pregavam a verdade, hoje, aleluia, por conta disto, estão falando coisas que não convêm com a verdade, que não convém com a verdade, que é a palavra de Deus, amém? Muitos, nós vamos aprender depois, que muitos por conta das finanças, por conta do dinheiro, muitos se corromperam, muitos, aleluia, estão falando aquilo que o Espírito Santo não falou, muitos estão pregando aquilo que o Senhor não mandou. Então nós vamos ver e aprender que nesses dias está, aleluia, no nosso meio dessa maneira, amém? Segundo tópico, subtópico, diz assim: suas estratégias, as estratégias do nosso adversário e dos seus agentes. Os expositores sectários preocupam-se com a aparência, pois costumam apresentar o seu movimento como um paraíso perfeito. Infelizmente, muitos são os que caem nessas armadilhas, uma vez fisgados por eles, dificilmente conseguem libertar-se, uns por causa da lavagem cerebral que recebe, outros em razão do terrorismo psicológico e da pressão que sofrem dos seus líderes. Seus argumentos são os recursos retóricos bem elaborados e persuasivos para convencer o povo a crer num Jesus estranho ao Novo Testamento. Então, irmão,
nós podemos ver que esses agentes, eles estão dentro da igreja. Muitas igrejas, aleluia, têm esses agentes. Agentes que pregam a palavra distorcida para ter públicos. Pregam a palavra distorcida para ter vantagens. Pregam a palavra distorcida para querer mais e mais. Nós vimos nos últimos dias muitas igrejas lotadas, aleluia, mas todos ali estão querendo algo para si, aleluia. Muitos ali estão querendo algo que preencha o seu ego, aleluia. E esses que apostataram da fé, esses obreiros, aleluia, que outra hora, como eu disse, pregavam a verdade, aleluia, e agora não estão pregando a verdade, estão pregando algo para fazer com que muitos sejam, aleluia, trazidos por conta das suas palavras, e não da palavra que é a verdade de Cristo. Palavras tortuosas, palavras de engano, palavras que enchem o ego humano, que enchem o ego do homem, aleluia, mas salvação, aleluia, eles não querem pregar nesses últimos dias, aleluia. Olha só, os expositores sectários preocupam-se com a aparência, querem ver a igreja cheia, querem ver os cofres da igreja cheia, aleluia. Costumam apresentar o seu movimento, a sua pregação, ou o seu louvor, como um paraíso perfeito, irmãos. Mas é só atração para enganar, é só atração, aleluia, para enganar a mente de muitos. 2 Timóteo 3:1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses últimos dias, irmãos, estamos vivendo. Aleluia. A Bíblia diz que a trombeta vai soar para aqueles que estão preparados. Então nós estamos nesses últimos dias, irmãos. Prosseguindo aqui, verso 2: porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha só que Paulo estava ensinando o jovem Timóteo. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, verso 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor por conta dos bons, traidores, abstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha só, verso 5: tendo aparência de piedade, mas enganando a eficácia dela. Olha que Paulo diz para Timóteo no finalzinho: destes afasta-te. Devemos estar longe, irmãos. Devemos perceber, porque nós percebemos. A igreja que anda alicerçada na palavra, que tem o discernimento de Deus, que tem o discernimento do Espírito Santo, não cai nessa lorota, aleluia, não cai nesse disse-me disse, aleluia, porque a igreja que vive alicerçada na palavra, ela conhece a verdade, ela anda na verdade, aleluia, ela sabe aonde o engano está, ela conhece o engano, aleluia. E olha só que diz: infelizmente muitos são os que caem nessas armadilhas. Muitos são os que estão ouvindo isso, irmãos. Estão aprisionados,
Aleluia. Uma vez fisgado por eles, dificilmente conseguem libertar-se. Aleluia. Continuando. Uns por causa da lavagem cerebral que recebem. Muitas igrejas que se dizem igrejas estão fazendo isso. Muitos que se dizem apóstolos. Muitos que arrastam multidões, irmãos. Por quê? Porque eles são sutis. O diabo usa, aleluia, com as suas sutilezas. Aleluia. Oh, glória. Mas a igreja de Cristo, aleluia, ela não se engana, aleluia. Você não se engana, aleluia. A tua família não se engana e não vai se enganar, aleluia, porque você está alicerçado na palavra. Aleluia. É apenas a palavra, irmão, que pode destruir esse engano. Aleluia. 2 Coríntios 11:3 diz: mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Verso 4: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que nós não recebemos, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto. Se alguém vier pregando outro Cristo, se alguém vier oferecendo outro Espírito que vocês não receberam, se alguém vier pregando outro Evangelho, aleluia, você pode até receber, mas vai ter sofrimento. Você pode até receber, mas você vai sofrer, a tua família vai sofrer, a tua família vai, aleluia, ter consequências. Aleluia. É por isso que nós devemos estar alicerçado na verdadeira palavra, em comunhão com o verdadeiro Espírito, que é o Espírito Santo, a qual eu creio, aleluia, e crendo que o nosso Jesus é Salvador, o nosso Jesus é Salvador, aleluia, glória a Deus. Vamos para o nosso tópico 2. A perícia dos heresiarcas. Heresiarcas, doutrinas ou práticas contrárias ao ensino apostólico. Olha o que significa essa palavra. Heresiarcas, doutrinas ou práticas contrárias ao ensino apostólico. Aleluia. O primeiro subtópico diz palavras persuasiva, está lá no verso 4 da nossa leitura, Colossenses 2:4, e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Olha só, os falsos mestres, a quem o apóstolo se refere, estavam envolvidos com o legalismo judaico, circuncisão, preceitos diéticos e guarda de dias. Há também várias referências ao gnosticismo. O verbo grego paralogizomai, enganar, seduzir, com raciocínios capciosos, descreve com precisão a perícia dos falsos mestres na exposição das suas heresias. O nosso cuidado deve ser contínuo para não nos tornarmos presas desses doutores enganosos. Olha só, irmãos, deve ser contínuo o nosso cuidado.
deve ser, aleluia, dia após dia, o cuidado dessas heresias. Aleluia. Porque isso pode entrar, não é somente aqui na igreja. Pode estar lá na sala da tua casa, na palma da tua mão. Aleluia. Essas heresias entrando, aleluia, e mudando totalmente como mudou, aleluia, a perspectiva de muitos cristãos na terra. Aleluia. Glória a Deus. Então nós podemos ver, irmãos, que esses falsos mestres, a quem o apóstolo se refere, estavam envolvidos com o legalismo judaico. Eles pregavam e ensinavam coisas que foi, aleluia, exterminado ali na cruz do Calvário. Como guardar os sábados, a circuncisão, os prefeitos diéticos. Tem uma referência aqui, Colossenses 2,11, que diz: no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Então, irmãos, tudo isso foi, aleluia, o nosso Cristo levou sobre a cruz. Aleluia. A circuncisão, Jesus, aleluia, a nossa circuncisão vem através da cruz do Calvário. Então Paulo, ele batia ferrenho, porque muitos queriam que os cristãos, aleluia, viessem circuncidar. Aleluia. E para isso, aleluia, a cruz de Cristo não valeria. E Paulo, como recebeu de Cristo a mensagem, ele entendeu, aleluia, que isso se tornaria ou se tornou heresia. Colossenses 2,16 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou de guardar os sábados. Então, irmãos, isso tudo era no tempo da lei. Quando Cristo morreu no Calvário, aleluia, quando Cristo entregou a sua vida, a nossa circuncisão veio através da cruz do Calvário, aleluia. Glória a Deus. Aqueles modismos, aquilo que era ensinado pela lei, que não podia isso, não podia aquilo, aleluia, o nosso Cristo, aleluia, levou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, nós fomos libertos, aleluia. E até hoje tem muitas seitas que pregam isso. Ah, você não pode comer isso. Ah, você não pode trabalhar nesse dia. Aleluia. Ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aleluia. E muitos estão sendo enganados por essas heresias. Aleluia. Mas nós que vivemos conforme a palavra, aleluia, estamos aqui dando glórias a Deus, louvando e exaltando esse Deus, porque na cruz do Calvário Ele levou tudo por mim e por você, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Subtópico número 2, o Jesus que recebemos, aleluia, versículos 6 e 7 da nossa leitura bíblica. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arregados e edificados nele conforme na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Olha só, irmão, assim como você recebeu a Cristo, esse Cristo, olha que Paulo diz, andai nele, aleluia, oh glória a Deus. Aquele que anda em Cristo, irmão, aquele que anda arraigado em Cristo, ou melhor, na sua palavra, na palavra de Cristo, aleluia, ele não anda perdido, aleluia, ele não anda de qualquer maneira, de qualquer jeito, aleluia, porque ele tem convicção, ele conhece, aleluia, que as práticas de Cristo, que as práticas do Evangelho é algo bom,
é algo que vai direcioná-lo a encontrar, aleluia, o caminho verdadeiro, que é o Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Então Paulo diz: andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmando na fé, aleluia, confirmando na fé, assim como fostes ensinado. Assim como Paulo ensinou, ele queria que a igreja continuasse. Assim como Paulo ensinou, aleluia, a mensagem que Cristo deu para ele, ele queria que os apóstolos, ou os obreiros que depois deles viriam, continuassem. Aleluia. E nós, aleluia, somos gratos a Deus, porque esses ensinamentos, aleluia, chegou até nós, irmãos. Nós somos gratos a Deus porque essas palavras, as palavras que foram entregues ao apóstolo Paulo, e ele escreveu em suas cartas, em suas epístolas, chegou até nós para que nós também tivéssemos que andar nesse caminho, o privilégio de caminhar nesse caminho, aleluia, e não nos perder. O apóstolo insiste que devemos andar de acordo com o Evangelho, a fim de ficarmos arraigados, edificados e firmados na palavra de Deus. Entretanto, a mensagem dos agentes de Satanás é sempre contra tudo o que cremos, pregamos e praticamos. Às vezes, há alguns pontos aparentemente comuns entre nós e eles, e nisso reside o perigo, visto que é por onde tais ensinos se introduzam. Olha só, irmãos, Paulo já alertava os irmãos, Paulo ele já alertava os obreiros, a qual ele estava ensinando, para que depois dele, aleluia, eles não viessem, aleluia, andar nesses caminhos tortuosos, ou melhor, apostatar e fazer as coisas que outra hora, aleluia, eles eram ensinados antes que Paulo os ensinasse. Então Paulo estava pregando ali a palavra da verdade, aleluia, ele dizia, ficarmos arraigados, ele dizia, olha, ficam arraigados em Cristo, ficam ligados em Cristo, aleluia, vivam uma vida como a vida de Cristo. Paulo sempre dizia, aleluia, aos obreiros, e nas suas cartas, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo queria ensinar e ensinava o verdadeiro caminho, que é o nosso Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aqui no finalzinho ele diz, às vezes há alguns pontos aparentemente comuns entre nós e eles. Paulo estava falando dos agentes. Podemos ver que alguns, aleluia, vamos trazer para os nossos dias, eram missionários. Trazendo para os nossos dias, eram pregadores que arrastavam multidões, pregadores de sucesso. Aleluia. Eram pregadores que usavam a palavra de Deus, aleluia, mas usavam a palavra de Deus para o engano. E hoje, nos nossos dias também, são pregadores, homens que se dizem missionários, aleluia, mas são agentes, irmãos. Precisamos estar atentos, precisamos estar com nossos olhos abertos, precisamos estar firmados na rocha, aleluia, para que isto não venha nos atingir, para que isso não venha atingir a tua mente, a tua casa, para que isso não venha atingir, aleluia, a sua caminhada, o seu ministério. Muitos ministérios estão sendo destruídos por conta desses agentes. Aleluia, tem muitos ministérios que se acabaram por conta desses agentes, irmãos. Aleluia, mas eu creio que o nosso ministério, aleluia, a nossa caminhada, nós vamos chegar até o fim, porque nada vai nos tirar da presença do nosso Deus. Terceiro subtópico, diz assim, a simplicidade do Evangelho. A mensagem do Evangelho é simples, e qualquer ser humano
independentemente do seu preparo intelectual e origem, é capaz de entender. Basta dar lugar ao Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. A conversão ao cristianismo não é resultado de estratégia de marketing, nem de técnicas persuasivas. Não é necessário, portanto, um curso de lógica para alguém ser salvo, ou entender os princípios da fé cristã. Sempre eu tenho falado aqui em cima, meus irmãos também sempre falam, que o evangelho é simples, irmãos. Olha como é que está escrito. A mensagem de Deus é simples. A mensagem para pregar esse Cristo é simples. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muitos, aleluia, palavras difíceis. Aleluia. Quer ver um exemplo? Às vezes nós vamos evangelizar e chega a uma pessoa e só duas palavras: Jesus te ama. A pessoa cai em choro, aleluia, porque essa palavra é uma palavra que impacta os corações. É simples, irmão, não precisa de muita coisa, aleluia. A mensagem do evangelho é simples e qualquer ser humano, independente do seu preparo intelectual e origem, é capaz de entender. Basta dar lugar ao Espírito Santo, irmãos. Nós temos, irmãos, esse privilégio que os nossos pais, aleluia, de antigamente, antes da igreja primitiva, não tinha. Aleluia, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele habita entre nós. Aleluia. A Bíblia diz que ele fez morada, aleluia, em cada igreja presente neste lugar. Aleluia. Então é ele, irmão, olha só, que vai nos convencer ou convence o pecador. É o Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Não precisamos de pregadores famosos. Não precisamos de homens com alta essa palavra é difícil. Com alto intelecto. Não precisamos disso. Aleluia, não precisamos de doutores, mas eu estou dizendo isso aqui, mas não deixe de estudar, porque estudar é bom. Aleluia, eu estou dizendo isso nesse sentido. Nós não precisamos, o evangelho é simples. Aleluia, não precisamos de fama, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos no lugar certo. Porque a nossa igreja, todos nós conhecemos, que não anuncia os pregadores. Não anuncia, a gente às vezes nem sabe quem é que vai pregar. Aleluia. Principalmente nas nossas festas, que são a festa da gratidão e outras festas. Aleluia. Então nós podemos ver que a mensagem de Deus é simples, não precisamos de muita coisa. E quem convence é o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, aleluia, o homem que é pecador, o homem que está no lamaçal do pecado, ele muda a história. Aleluia. A Bíblia diz que ele faz do homem velho um novo homem. Aleluia. Ele tira o homem do lamaçal do pecado e coloca entre os príncipes, aleluia, do seu povo. É esse Espírito Santo, aleluia, que devemos clamar e pedir para que venha fazer a sua vontade. Então podemos ver que não precisamos de marketing, nem de técnicas persuasivas. 1 Coríntios 2,4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder de Deus. Amém? Então Paulo fala aos Coríntios, mais uma vez aqui Paulo fala que a palavra, aleluia, que ele pregava,
não consentia de sabedoria humana, apesar, nós já estudamos outras lições atrás, apesar de Paulo ser um doutor, aleluia, ter muita sabedoria de cultura, tanto judaica quanto as culturas daquela época, ele não usava esses artifícios, mas ele usou aquilo que ele recebeu do Espírito Santo, que é poder de Deus, amém? Glória a Deus, estou correndo, irmãos. Ninguém vos faça presa sua, versículo 8, parte A, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. O significado de presa revela o que acontece ainda hoje com os adeptos de seitas. O verbo grego silagogel, eu acho que é isso, levar como despojo, prisioneiros de guerra, sequestro, roubo, descreve o estado espiritual dos que seguem os falsos mestres. Um dos objetivos dos promotores de heresias é escravizar suas vítimas para terem domínio sobre elas. Então, irmãos, agora nós vimos que eles fazem uma lavagem cerebral para segurar, aleluia, as suas vítimas. É como, aleluia, um despojo de guerra. É como um prisioneiro, irmãos. Aleluia. Depois que eles conseguem fazer isso, é difícil a sua presa, aleluia, sair. Aleluia. Porque eles ficam ali ouvindo as heresias, ouvindo aquilo, aleluia, que não convém da parte de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 2,18 diz: ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, mantendo-se com coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal concupiscência. Então, irmão, eles usam de artifícios, eles usam de palavras bonitas, palavras que atraem os seus adeptos, para que a pessoa fique presas e vivam, aleluia, vida que não está conforme está escrito na palavra de Deus. Hoje muitos estão nos agrilhões das seitas como verdadeiros escravos. Olha só, irmãos, se torna escravos dessas seitas que pregam a palavra de Deus distorcida. Vamos para o subtópico número 2 do tópico 3. Diz assim: por meio de filosofias. Não há indício de que o apóstolo esteja fazendo alusão às escolas filosóficas da Grécia. O estoicismo e o epicurismo eram as filosofias predominantes no mundo romano e na era apostólica, e são mencionados no Novo Testamento. As filosofias de que Paulo trata são conceitos mundanos, olha só, são conceitos mundanos, contrários à doutrina e à ética cristã. Qualquer sistema de pensamento ou disciplina moral era daqueles dias chamado de filosofia. Então, irmãos, Paulo, ele não estava questionando ou estava combatendo a filosofia das faculdades, não. Ele combatia as filosofias daquilo que ia ao contrário ao que o nosso Senhor Jesus ensinara, aquilo que o nosso Senhor Jesus entregou para Paulo pregar. Aleluia. Podemos ver aqui as filosofias de que Paulo trata são conceitos mundanos. Era daquilo que vinha e queria se instalar no meio dos crentes, no meio da igreja, no meio dos santos, contrário à doutrina e à ética cristã. Então, irmãos, Paulo ele batia de frente tudo aquilo que não vinha da parte do Espírito Santo. Ele combatia, mas combatia com a verdade, que é a verdade, aleluia, que está na palavra de Deus, amém?
Vamos correr. As vãs sutilezas. Verso 8c. Engano e sutileza. Nesse contexto significam a mesma coisa. A palavra grega usada para sutileza é apte. Isto é engano. Efésios 4, verso 22. Sedução. Mateus 13, 22. E usada para referir-se a pessoas de conduta enganosa e embusteira, que levam outros ao engano. Olha só, é mediante tais recursos que os mestres do erro conduzem suas vítimas ao desvio. Tais sutilezas impedem as pessoas de verem a verdade e, como consequência, tornam-se cativas das suas astúcias, das astúcias de Satanás. Então nós podemos ver, irmãos, principalmente os que são adeptos de seitas, se for contra a mensagem que eles pregam, aleluia, você pode ver que eles têm bastante argumento. Por quê? Porque nós vimos agora no tópico passado que eles estão presos, estão como os prisioneiros da seita, estão como prisioneiros daquilo que foram o ensinado, aleluia. Para eles aquilo lá é a verdadeira verdade, aleluia. Mas nós cremos que através do Espírito Santo, através da verdadeira palavra, através da verdadeira mensagem, que é a mensagem do Evangelho, aleluia, pessoas podem ser libertas de tais seitas que os enganam, que fazem deles escravos, fazem deles prisioneiros. E nós, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, e nós somos os agentes de Deus para trazer essas pessoas e mudar totalmente a mentalidade, o pensamento, o gesto, a maneira de viver. É a igreja verdadeira de Cristo que tem a palavra verdadeira para pregar, a palavra verdadeira para ensinar, a palavra verdadeira para libertar, irmãos, aleluia. Somente a palavra de Deus, aleluia. 4, segundo a tradição dos homens, não é a tradição apostólica nem judaica, mas um sincretismo de elementos cristãos, judaicos e pagãos. Por exemplo, eram práticas que se opunham ao Evangelho. Trata-se de tradições humanas, ao passo que o Evangelho veio do céu. Então, irmãos, era uma mistura. Eles usavam a tradição judaica, usavam, aleluia, tradições pagãs, e usavam até artifícios, a palavra do Evangelho distorcidas, aleluia, para segurar, irmãos, para deixar os tais aprisionados, esses que o ouvem, aleluia. Então nós podemos ver, irmãos, que eles usam de artimanhas, aleluia. Uma hora eles pregam e parece que estão falando a verdade, aleluia, mas outra hora eles estão distorcendo a verdade que eles pregaram, para ver se encaixa, aleluia, naquilo que eles falam, aleluia. E outra hora eles trazem coisas lá do mundo, como o pastor Vanso disse, balada dentro da igreja, para atrair e enganar muitos, aleluia. Mas, aleluia, eu profetizo que a igreja de Cristo, aleluia, é vacinada, aleluia, através do Espírito Santo, aleluia. Nós vamos prosseguir avante, ensinando e falando, aleluia, que o nosso Deus é o único Deus, caminhando em cima da verdade, falando a verdade, pregando a verdade, aleluia, e vivendo a verdade de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos passar, irmãos, para o tópico 4, que eu já vou encerrar. Os rudimentos do mundo são princípios elementares, religiosos ou filosóficos, que substituem ou
competem com Cristo, mantendo a pessoa presa a formas externas e não a verdade ou o verdadeiro evangelho. Então, rudimentos é isso aqui. São princípios elementares religiosos ou filosóficos que substituem ou competem com o Cristo que pregamos, irmãos. Podemos ver, aleluia, que rudimentos é isso. O significado de rudimentos, a expressão rudimentos do mundo, literalmente é elementos do universo ou rudimentos do mundo. Em nossas versões, a palavra estoicheion, fundamento, elemento, aparece na filosofia grega para os 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo, que segundo ensinavam os físicos gregos, compõem a totalidade do mundo. Para outros, a escola filosófica da Grécia significava elementos espirituais, olha só, ou espírito vivo, que se difundiam por toda a natureza como força vivificante. Então, irmãos, era isso que muitos traziam lá do mundo para a igreja. Dizer que os elementos naturais era que trazia a espiritualidade para o corpo, era que trazia a espiritualidade para si, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro 3,10 diz assim: mas o dia do Senhor, olha só, irmão, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É no dia do Senhor, irmão. Então isso aqui, a palavra de Deus, irmão, ela combate essas heresias. Ela combate, aleluia, aqueles que creem na força da natureza, no cósmico. Tem muitas seitas que pregam isso. Mas a palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá, aleluia, aonde tudo isso vai passar, vai ser destruído, aleluia. Então a palavra de Deus não nos deixa ser enganados por essas heresias, aleluia. A palavra de Deus, aleluia, ela combate as heresias que vêm para o mundo, e muitos é que caem nisso, até crentes, irmãos. Até crentes, aleluia, que se dizem crentes, aleluia, crê, aleluia, nisso que o mundo oferece, aleluia. Vamos passar, tópico número 2, subtópico número 2. O apóstolo se refere aqui rudimentos. Essa palavra é usada também com um sentido de princípio básico e de elemento judaico ou adoração cósmica, olha só, do sincretismo helênico. O termo deve ser analisado à luz do contexto, e que mostra que são uma referência aos poderes demoníacos que se opõem a Cristo. Veja o que o apóstolo contrapõe esses rudimentos a Cristo: segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tem muitos que estão nessas fábulas. Tem muitos que creem, aleluia, nessas fantasias, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela combate isso. A palavra de Deus, ela nos ensina que isso é errado. A palavra de Deus nos ensina que isso, aleluia, não vem de Deus. Olha só o que ele diz aqui. Veja que o termo deve ser analisado à luz do contexto. E aqui mostra que são uma referência aos poderes demoníacos. Muitos estão ouvindo, irmãos, a tais baboseiras, mas não dão ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Muitos creem nisso. Aleluia. Mas não creem na palavra de Deus. A palavra de Deus combate isso, irmãos. A palavra de Deus fala contra isto. Aleluia. Então não se engane. Gálatas 4:3 diz: assim também nós, quando éramos meninos, olha só, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Todas essas heresias aí que o mundo oferece.
Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos, fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Aleluia! Muitos vieram, aceitaram e largaram essas práticas. Mas muitos, que nem aqui a palavra de Deus, aleluia, mesmo se dizendo cristão, mesmo se dizendo crente, mesmo dizendo que eu vou morar no céu, aleluia, voltaram às mesmas práticas. Aleluia, voltaram a servir a essas coisas. Aleluia, mas que nós venhamos ser, aleluia, adultos. Venhamos ser, aleluia, homens, aleluia, cheio da presença de Deus para entender e combater através da palavra. Aleluia. A deidade de Cristo em jogo. Cristo é, olha só, Cristo é superior a todos os poderes. Efésios 1, 21, 20, vou ler aqui do 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todos os principados e poder, e potestade, e demônio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha só, irmão, a divindade de Cristo está acima de tudo. Está acima de todos, aleluia. O nosso Cristo, aleluia, Ele está acima de tudo isso. É por isso que nós devemos colocar o nosso Cristo em primeiro lugar. Os crentes, portanto, não precisam dos estoixeia ou poderes demoníacos apresentados pelos falsos mestres. As vãs filosofias são oriundas dos homens e do reino das trevas, e não de Cristo. Há uma diferença abissal entre Cristo e os rudimentos do mundo. Não se trata, por conseguinte, de um demiurgo dos gnósticos, nem dos poderes cósmicos dos adeptos dessa nova era. Verso 9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10, e estás perfeito nele, e é a cabeça de todo o principado e toda a potestade. Nosso Deus está acima de tudo, aleluia. O nosso Cristo está acima de tudo e de todos. 4, o significado de tudo, toda a plenitude da divindade. Verso 9, temos nesse contexto o Deus verdadeiro, com toda a sua plenitude. O sentido de divindade no texto original é deidade. Um conceituado dicionário do grego afirma deidade diferente de divindade, como a essência diferente da qualidade ou atributo. Na tradução do Novo Mundo, as testemunhas de Jeová diluíram o verso 9, traduzindo por qualidade divina, para adaptar a Bíblia às suas crenças, atitude própria dos falsos mestres. Olha, irmão, eles trouxeram aqui uma referência aqui dos testemunhos de Jeová, que na tradução do Novo Mundo, de uma Bíblia, as testemunhas de Jeová diluíram o verso 9. Olha só, irmão, mudaram a palavra, aleluia, para se encaixar no que eles pregam, para se encaixar, aleluia, nas suas crenças, para ensinar aquilo que é errado, para ensinar aquilo que não é verdade, que não é da palavra de Deus, aleluia. Olha, eles mudaram, traduzido por qualidade divina, e o correto o sentido da divindade no texto original é deidade. É deidade que está escrito. Glória a Deus. Encerro agora, irmão. Conclusão.
O povo de Deus vive em constante batalha espiritual. É constante, não para, é todo dia, 24 horas. O inimigo sempre trabalhou para desviar os crentes da vontade divina, induzindo-os às crenças falsas e práticas que desonram ao Criador. Por isso, devemos estar atentos quanto a um movimento religioso se apresenta com persuasão e argumentos aparentemente convincentes. Trata-se geralmente de alguém que pretende mostrar-nos algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Foi como eu disse lá no início, de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, o inimigo, irmãos, está trabalhando para tirar a nossa fé, tirar a nossa crença em Cristo, tirar a nossa convicção, aleluia, da cruz, tirar a nossa crença no Espírito Santo, aleluia. É por isso que devemos estar atentos e firmes na palavra de Deus, porque apenas a palavra, só a palavra de Deus é que combate essas heresias no mundo que vivemos. Amém? Essa foi minha participação.